Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aulinha de Microsoft Word 2010. Hoje eu vou apresentar a vocês tabela, tá? Então vamos lá na guia, inserir, tabela, aqui. Então vou clicar aqui na setinha embaixo de tabela, tá? E aqui eu vou inserir a quantidade de linhas e aqui é de colunas, tá? Então eu vou verificar qual é a necessidade da minha tabela e vou inserir. Vamos colocar que eu quero uma tabela com 3 linhas com 3 colunas. Cliquei, aqui, perfeito, tá? Aqui de cara eu já tenho alguns estilos rápidos pré-definidos para minha tabela. Vendo só de passar o mouse, ele já muda a visualização, tá? São estilos rápidos. Beleza? Então vamos inserir. Para inserir qualquer informação, eu clico aqui. Vocês estão vendo que já está o cursor piscando dentro da célula. O que é isso? Eu encontro da coluna, que é a vertical, com a horizontal. Ah, vou desenhar aqui. A gente está vendo coluna e linha. Um encontro é uma célula. Ah, então vou digitar aqui digitei. Tá? Beleza? Digitei algumas informações na minha tabela. Tá? Então eu vou configurar. O que eu posso fazer? Você pode ver que a guia contextual, ferramenta de tabela já fechou. Quando eu clico dentro da tabela, ela aparece novamente. Aqui é para eu configurar a parte visual da tabela. Tá? E aqui é para eu configurar a parte estrutural da tabela. Por exemplo, tabela Microsoft Word. Existe uma opção chamada mesclar. O que é isso? Ele transforma duas ou mais células em uma só. Então eu vou selecionar essas 3 células aqui, tá? E vou transformar em uma só. Mesclar células, tá? Vou botar aqui o alinhamento do texto na parte superior, centro. Se eu quiser modificar a fonte, eu volto lá na guia inicial. Eu posso trocar a minha fonte, tá? Sem o menor problema. E o tamanho, posso botar em negrito, posso trocar a cor da fonte. Se eu quiser colocar um fundo na minha tabela, eu volto lá em layout, desculpa, design, sombreamento e defino o sombreamento, tá? Eu posso também, para não ficar sobrar esse espaço, definir um autoajuste da tabela. Vou selecionar aqui, autoajuste de conteúdo. Aqui ficou pequenininho, porque não tem nada. Se eu digitar alguma informação aqui dentro, ele vai ajustando a tabela conforme o conteúdo. Se eu ajustar aqui, ó, problema nenhum. Pô, mas essa tabela não está legal, ela está no canto esquerdo. Problema nenhum. Eu clico aqui, ó, e centralizo a tabela na minha folha. Sem o menor problema, tá? Vou criar uma outra tabela aqui. Vou inserir aqui tabela para mostrar outras opções para vocês.
5 colunas por 5 linhas, tá? Então, na primeira linha, digitei a informação, vou mesclar aqui. Guia, ferramentas de tabela, que é uma guia contextual. Layout, mesclar. Já vou centralizar. Tá? Eu vou inserir uma linha à esquerda aqui para fazer outra coisa. Tá? Vou mesclar também. Tá? Digitei aqui o nome do professor, João das Couve. Olha que ferramenta interessante. Ó. Direção do texto. Então, o professor João das Couve agora ficou de lado aqui. Então, aluno. Apertei Tab para passar para a sala ao lado. Trabalho. Prova. Média. E resultado. Aluno José. Se eu apertar a tecla de direção para baixo, ele passa para a sala de baixo. Paula. Matheus. Então, o Matheus tirou 10 no trabalho. José tirou 10 no trabalho. Paulo ficou com 8. Matheus ficou com 6. Na prova. Ficou com 6. 7. E 10. Então, a média aqui vai ser 10 com 6, 16. 8. Tá? Paula. 8 com 7, 15. 7,5. 16 dividido para 2. 8. Então, beleza. O resultado é que todos estão aprovados. Estão aprovados. Aprovado. E aprovado. Tá? Então, eu vou estar vendo aqui, ó. Quando eu passo o mouse em cima da tabela, ele aparece esse cursor aqui de 4 pontas, tá? Aqui do lado superior esquerdo. Vou clicar nele, seleciono a tabela, guia layout, autoajuste de conteúdo, uma tabelinha. Tá? Deu uma pequena falha, eu venho aqui e corrijo manualmente, não é nenhum. Experimento todo mundo e no final dá tudo certo. De vez em quando acontece, a gente tem que saber consertar. Beleza. Então aqui eu vou botar um sombreamento. Beleza. Vou selecionar o texto. Vou lá. Na página inicial. Então, fonte branca. Vou botar em negrito. Então aqui eu vou centralizar todo mundo. Aqui. Tá. Centralizar aqui todo mundo. Então aqui eu vou botar um sombreamento verde. Verde claro. Tá? Então não tem minha tabelinha. Tá? Não tem nada demais, montar a tabela é muito tranquilo. É basicamente isso aí. Tá? Eu posso numerar. Eu posso descer com a tabela, jogar para um lado, para o outro, posso pressionar, posso. Mas o ideal é você trabalhar com ela
dentro dos alinhamentos, para ficar bem tranquilo, tá? Se eu quiser inserir uma célula depois de problema nenhum, ó. Aqui eu insiro célula para cima, abaixo eu vou inserir uma para baixo, tá vendo? A esquerda e a direita relacionada à minha seleção, tá? Eu posso dividir células, dividir a tabela em duas, posso configurar a altura e a largura da linha. Aqui é o alinhamento do texto referente à célula e posso classificar aqui de A para Z. Por exemplo, se eu quiser botar essa aqui em ordem alfabética, desculpa, é porque a célula aqui está mesclada, tá? Antes de mesclar, eu poderia ter selecionado aqui os alunos, era só ter selecionado, problema nenhum. Vem aqui, ó, de A para Z, e ele ia classificar a tabela de A para Z. Tá, pessoal? Aqui na guia design tem mais alguns estilos, algumas bordas, tá? Lá embaixo tem borda de sombreamento. Então posso trocar a cor da linha da tabela. Aqui vermelho. Então a parte estava selecionada, agora vocês podem reparar que está vermelho. Deixa eu fazer a tabela toda. Cor vermelho. Vou botar uma linha um pouquinho mais grossa, 1,5. Tá? Então nem pegou na tabela toda, mas problema nenhum não. É exatamente assim que se modifica. Tá? Essa parte de estrutura de tabela, todas, vou marcar aqui todas. Vermelho. 1,5. Foi. Essa parte agora de estrutura de tabela, a cor da linha e tal, o ideal é modificar antes de inserir as informações, tá? E mesclar sempre como última opção, que poderia estar dividido, problema nenhum, para uma tabela grande. E depois eu ajustaria aí a tabela ao conteúdo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.